abrindo lá com a gravação. Eu estarei compartilhando aqui com vocês agora a nossa tela de apresentação do nosso exercício, tá? Onde nós paramos a última vez, tá? Vocês estão vendo aí a última atividade que nós fizemos foi quando nós pegamos o quadro auxiliar, passamos para o balanço, o quadro auxiliar passamos para o diário, e o diário a gente passou para o razonete. Tá? Então, essa foi a última atividade que nós fizemos. No exercício T1, 2, que vocês entregaram, eu pedi para que vocês fechassem aí todos os razonetes, apurassem o balancete 1, o ARI, DRE, balancete 2 e balanço patrimonial. Nessa aula, nós vamos concentrar no ARI e no DRE, ok? Haja vista que o balancete 2 e o balanço patrimonial, uma é a extensão das outras. Então, uma é a extensão do outro, então não há tanta dificuldade nisso, né? É só a questão da montagem. O balancete, todas as contas vão aparecer verticalmente, né? Enquanto que o balanço patrimonial você vai separar em ativo, passivo e patrimônio líquido, tá? Bom, então, dando sequência, né? Então, nós vamos ver os razonetes que nós utilizamos aqui no nosso quadro. Nesse nosso exercício, né? Vamos dizer assim. Como são muitos razonetes, tá? Então, qual foi o primeiro passo que nós fizemos após o início do razonete? Tá? Qual é o primeiro passo do início do razonete? É passar o saldo anterior. Tá? Então, o primeiro passo é transferir o saldo anterior do balanço inicial lá do exercício. Lembra? Esse balanço aqui. Então, nós vamos transferir o saldo desse balanço, que é o nosso saldo inicial, para o razonete e fazer os lançamentos do diário no razonete. Para efeito didático, nós já fizemos aqui no nosso, conforme íamos fazendo o diário, eu já ia carregando o saldo nos razonetes, ok? Ó, eu já carreguei os saldos anteriores e depois ia carregando de dia a dia, mês a mês, carregando, aliás, os lançamentos, cada vez que ia fazendo um diário, nós íamos carregando já o saldo, se esse razonete já houvesse usado anteriormente. Por exemplo, aqui, ó, eu já tinha o saldo e as outras atualizações, utilizações dessa conta, banco, conta movimento, até o lançamento 4, que é o nosso, foi aqui o nosso diário, tá? E assim foi 5, 6 e 7. Porém, né, esse é para efeito didático. Eu pedi para que vocês fizessem no caderno, né, e tivesse uma página somente para eles. Né? Então, vocês podem jogar tudo numa página só? Sim. Tá? Vocês podem pegar todos os diários e centralizar numa página só. Não tem problema nenhum. Tá? Então, como é que ficaria esses razonetes numa página só? Ele ficaria assim, ó, meu caixa. Eu tinha um saldo anterior de 252.500. Como é que eu sei que esse era o saldo anterior? É o que está aqui no meu balanço patrimonial. Caixa, 252.950. Então, caixa, 252.950. Então, esse é a minha posição em cada um desses balanços. Tá? Então, o primeiro passo para se fazer o razonete é transferir todos os saldos do balanço para o razonete. Feito isso, todos os saldos mesmo, até as contas que você nem geralmente não movimenta, tipo capital, mas a gente transfere. Ó, igual está no nosso aqui, ó.
Capital, tá? Aqui, ó. Embora não esteja usando, ó, ainda consta aqui para mim. Ó, eu já coloco ele aqui, né? Lucro acumulado? Não, lucro acumulado sempre também vai haver movimentação. Então, esse lucro acumulado aqui vai receber essa movimentação desse nosso período. Enfim, para a correta execução do diário, faz-se necessário isso. A gente vai alimentar todos os saldos que estão no balanço anterior e ir fazendo os lançamentos do dia a dia. Como é esses lançamentos? Pessoal, a partir do momento que nós elaboramos o quadro auxiliar, tá? E eu disse que, no nosso exemplo aqui, pergunta número 1 aqui, que a receita será credora, que o caixa será devedor, que o banco será devedor, que a nota promissória a receber será devedor, que o cliente será devedor, que a mercadoria será acreditada, que o custo será debitado. Esse histórico, essa determinação que você achou aqui no quadro auxiliar, predominará nos lançamentos. Então, não importa, ó, peguei o primeiro, aí eu fui aqui para o primeiro lançamento aqui do meu diário. Como é que eu fiz ele? Ó? Igualzinho, literis letters, ó, conta devedora, depois o azinho para conta credora. E como é que eu lancei no meu razonete? Da mesma forma, ó. Conta, taxa devedora, devedor de banco, devedor de nota promissória e devedor de cliente, credor no receita de vendas, devedor no CMV, credor na mercadoria. Então, pessoal, isso sempre vai estar iguais ao lançamento do meu quadro auxiliar. Então, meu quadro auxiliar aqui, ele é o meu norte. Tá? Então, do meu quadro auxiliar, eu faço o diário, eu lanço por razonete, sem questionar mais nada, porque todo questionamento foi feito aqui, de como aconteceu, onde aconteceu, se é bem, se é direito, se é obrigação, se está entrando, se está saindo, se está aumentando, se está diminuindo, enfim. Toda essa indagação eu já fiz quando eu elaborei meu quadro. Então, meu quadro auxiliar, para vocês levarem a de futuro aí, é o meu prumo. É dele que eu vou lançar todas essas contas e é dele que eu vou lançar também aqui no razonete a débito ou a crédito. Então, a coluna do lado esquerdo, de quem olha para o razonete de frente, tá? Olha para o lado esquerdo é débito, para o lado direito é crédito. Então, todas as contas de bens e direitos serão débitos. E é tudo que está do ativo será devedor. Tudo que está no passivo e patrimônio líquido será crédito. Eu fiz esse... Ó, se vocês perceberem, o meu grande razonete aqui, ó. Eu tenho o mesmo formato, ó. Um T grande, ok? O que acontece aqui? Todos os lançamentos do ativo estão aqui e todos os lançamentos do passivo lá. Então, de onde que veio isso? Ó? Do meu balanço anterior. Ó. Até vou pôr aqui só para efeito didático. Ó. Todo o ativo está aqui, todo o passivo e patrimônio líquido está desse lado. Ok? Então, esse é a grande jogada quando você vai montar o seu balancete, os seus razonetes. Tá? E como é que eu monto o balancete de verificação? Bom, primeiramente, o que é balancete de verificação? Então, nós temos lá na nossa apostila, né? Balancete de verificação. Estou colocando um pouquinho maior para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, pelo método das partidas dobradas, a soma dos débitos deverá ser sempre igual à soma dos créditos. Então, o que o balancete de verificação faz? Ele checa se o que você lançou a débito está exatamente igual com o que você lançou a crédito. Por isso dá-se o nome de balancete.
Ele é um balanço, é um equilíbrio. Então, tudo que você lançou a débito bate com tudo que você lançou a crédito, por que tem que bater? Lembra daquelas origens e aplicações de recursos que nós fizemos? Nós falamos anteriormente e tal, tudo da teoria patrimonialista, etc. Então, essa teoria patrimonialista, ele determina que todos os valores que nós lançarmos na contabilidade a débito, quer dizer que eu estou aplicando um recurso, que estão lá no ativo. Eu tenho que dizer a sua origem, de onde veio o dinheiro, ou o recurso, ou o item que originou aquela aplicação. Então, por exemplo, se eu comprei mercadoria a prazo, bom, entrou lá em mercadoria no meu ativo e a prazo fornecedor, gerou uma dívida com fornecedor. Então, aquela dívida de fornecedor representa uma entrada no meu ativo mercadoria. Tá? Então, o balancete de verificação ele faz isso, ele verifica se o que você lançou, total dos lançamentos a débito, bate com o total do lançamento a crédito. Nada mais é do que uma verificação do nosso quadro auxiliar. Lembra o quadro auxiliar? Você tem que fazer o mesmo método das partidas dobradas? Então, o balancete de verificação faz isso também. Só que o quadro auxiliar é uma técnica que eu desenvolvi para facilitar para vocês os lançamentos e o entendimento do lançamento. Com base no quê? Com base nessa estrutura do balancete de verificação. Então, o quadro auxiliar nada mais é do que um balancete de verificação minúsculo do lançamento. Então, é um balancete do lançamento. Enquanto que o balancete de verificação 1 é um balancete de toda a movimentação do patrimônio naquele período. Certo? Bom, então vamos lá. Vamos colocar aqui com mais alguns itens aqui. Bom, então no balancete de verificação, nós lançamos o quê? As contas e seus respectivos saldos, devedor e credor apurados no período. Mas como é que eu sei disso? Tá? Então vamos retornar lá. Eu vou fazer o lançamento em diário, como vocês viram lá, tá? Exemplo que eu pego aqui, vamos pegar a conta Banco Conta Movimento, que é uma conta que movimenta bastante. Então, o que eu vou fazer no Banco Conta Movimento? Até vou ampliar um pouquinho aqui, pessoal, para a gente ter em foco a conta banco. Ó. Então, lá, Banco Conta Movimento, tá vendo? Eu tive um saldo anterior dessa conta, ok? De 165. Conforme eu tive a minha movimentação, então no dia 1º eu tive 100 mil a débito, que foi a entrada daquela venda. No dia 2 eu paguei aquele monte de despesas lá, deu 248. No dia 3 entrou mais 174 de um recebimentos que eu tive. No dia 4 paguei mais 48.300. No dia 5 eu não tive nada. No dia 6 mais 35 que eu paguei. No dia 7, 75. Tá? O que foi o lançamento do dia 7? Ó? Foi quando eu comprei um imóvel. Por isso que eu tirei os 75 restantes dali. Eu já não lembrava. Bom, feito isso, o que a gente fez? Acabou o lançamento? Acabou, não temos mais nada. Agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos somar a coluna do débito, que é a coluna da esquerda, somar a coluna da direita e subtrair do maior o menor, sempre. Tá? E o saldo vai ficar do lado do maior, óbvio. Né? Então, eu tenho 440 mil devedor e 406 mil credor. Um menos o outro, 33.385,69
devedor. Quer dizer que o banco vai ter um saldo devedor de 385,69. Então, vamos lá no meu balancete de verificação. Eu vou colocar aqui, pessoal, exatamente como eu achei ali. Ó. Banco, conta, movimento, 33.385. Devedor. Ó, aqui nós vamos trabalhar com o balancete de verificação sintético, né? Como a gente já havia combinado anteriormente, mas só para lembrar, nós temos vários tipos de balancete, o sintético, analítico e o complexo, tá? O sintético, ele apura apenas no razonete a conta, o saldo devedor e saldo credor da mesma, tá? E o referido total ali embaixo. O analítico, eu tenho uma movimentação. Tudo que for movimentado a débito e a crédito dessa conta. O completo, eu tenho a movimentação do saldo anterior, tudo que entrou a débito, tudo que entrou a crédito e o respectivo saldo final. Então, para a gente elaborar um balancete de verificação, nós fizemos esses passos aqui. Primeiro, levantar o balancete de verificação, primeiro nós lançamos todo o diário no razonete. E como é que lançamos o razonete primeiro? Com base no balanço patrimonial que a gente já tinha. Então, nós tivemos um balanço patrimonial e esse balanço patrimonial gerou esse lançamento no razão. Tá? Bom, após isso, nós apuramos o saldo do razonete e transferimos para lá, igual eu fiz agora aqui para vocês. Né? O saldo do razonete, eu transferi para o meu balancete. E assim foi com todas as contas de seus respectivos saldos. Depois, eu vou ter que somar a coluna do saldo devedor e credor e verificar se eles batem. Se bateu, tá? Se os valores têm que bater, tem que ser exatamente igual. Tá? Se não, se houve algum problema, você vai ter que fazer uma revisão se tudo que você transcreveu o valor correto, se transcreveu na coluna certa, devedor e credor, né? Se mesmo assim, ainda, se tiver tudo correto e você ainda viu que não bateu, você vai ter que rever as somas nos razonetes. Se as somas estiverem corretas no razonete, e mesmo assim ainda não bateu, você vai ter que fazer o quê? Rever todo o lançamento se você não inverteu alguma coisa. Tá? Então, sempre a coluna do saldo devedor e do saldo credor tem que bater. Ó, se porventura, por exemplo, aqui, ó, só a título de exemplo, desconto obtido eu lancei na coluna errada. Era para ter lançado como um crédito e eu lancei aqui na coluna devedora. Olha a diferença. Tá? Então, eu dou, e sempre vai, se você lançou uma coluna errada, a coluna sempre vai ser, o valor sempre vai ser em dobro. Tá? A diferença entre elas vai ser em dobro. Por quê? Porque você lançou o valor na coluna errada, então você dobrou o valor dela. Ela já constava na coluna do devedor, né? E você lançou errada para o devedor de novo, quer dizer que você dobrou o valor da diferença. Então, se acontecer algo desse tipo, façam o mais e menos e vocês vão chegar a 10 mil. Desse montante, tá? Por exemplo, diferença, você sempre vai dividir por 2. Então, você vai chegar a 5 mil. Aí você vai poder olhar aqui quais valores de 5 mil você tem. No caso, só tem uns 5 mil aqui. Ó, 5 mil aqui. Então, ele está na posição errada. Deveria ser aqui. Se você ainda ficar com dúvida, é só voltar no razonete e olhar lá, lançamento de 5 mil. Como é que está os 5 mil aqui do meu razonete? O meu razonete, ele está a crédito.
que é o meu desconto, ó. Ah, então era crédito mesmo, eu coloquei no débito, então, de fato, eu errei a transcrição deles. A maioria dos erros, pessoal, acontece nessa transcrição, tá? Por serem muitas contas. Tá? O que eu aconselho vocês a fazerem? Primeiro passo, transcrever por razonete da forma em que saiu do balanço. Então, conforme o balanço foi apresentado aqui, vou só chegar no balanço aqui, ó. Conforme foi aparecendo aqui o meu balanço, eu já joguei no meu razonete. Tá? Então, do meu balanço, eu joguei no meu razonete. Assim, dessa forma, o que vai acontecer com o meu razonete? Eu já vou ter ele numa pré-ordem. Qual que é essa pré-ordem? As contas de ativo e as contas de passivo e patrimônio líquido já vão estar em ordem. Então, eu já deixo ele meio que já organizado aqui. Tá? Então, eu peguei todas as contas daqui, primeiro passo, e joguei aqui todos os saldos. Então, eu abri um razonete para cada conta. Depois, eu fui fazendo os lançamentos. Chegou nisso, meu balancete 1, né? Aí, fui lançando todos os valores após a apuração do saldo. Tudo bem, lancei lá os ativos, passivos, e fui acrescentando as minhas contas de resultado. Então, vou só imprimir um pouquinho aqui. Olha lá. Tomei toda a minha coluna de saldo devedor, 1.518.000, toda a coluna do saldo credor, 1.518.000. Bateu. Tá? Bom, de posse disso, okay, nós vamos passar para quê? Para a apuração de resultado do exercício, o nosso querido ARI. Tá? Bom, o que o ARI vai usar basicamente, pessoal? Ele vai aqui no meu balancete 1 e vai extrair todas as contas de resultado. Tá? Por quê? Porque o ARI é apuração de resultado do exercício. Tá? Então, ele vai pegar tudo o que foi receita, menos os custos, menos as despesas. Tá? Então, esse é o nosso ARI. Tá? Bom, como é que ele faz isso? Tá? Então, para que se faz isso? Né? Qual é a fundamentação? Bom, a fundamentação está aqui. A apuração de resultado do exercício. A apuração de resultado do exercício é o confronto das receitas realizadas no exercício com os custos e despesas também realizadas no exercício, a fim de se apurar o lucro ou o prejuízo do exercício. Tá? Então, eu vou somar toda a minha receita, somar todo o meu custo e despesa, tirar da minha receita os meus custos e despesas. Qual é o objetivo disso? Saber o meu lucro. Tá? Então, o primeiro passo é esse. Identificar dentro do razonete. Por que dentro do razonete não? Do balancete. Porque o balancete já a partir do momento que eu bati o balancete, os saldos estão batidos, quer dizer que toda a minha escrituração feita anterior aqui, tá? Então, tudo que eu fiz aqui no balancete bateu, é porque tudo que eu fiz no razonete, que eu fiz no diário e que eu fiz do quadro estão corretos. Então, o balancete de verificação 1, ele faz isso, ele checa se tudo que você fez, lançou em diário, razonete, a soma, as transferências, o saldo passando para cá, se está tudo correto.
Se estiver correto, o balancete bate. E do próprio balancete, percebam que é uma sequência, tá? O quadro você faz o diário, do quadro você faz o razonete, do razonete você faz o balancete de verificação, do balancete de verificação você é o elemento principal e fundamental do nosso ARI. Então, o ARI aqui, que é esse confronto das receitas menos as despesas, né? E custos e despesas, tá? Ele vai determinar o lucro que a empresa teve, enfim, o resultado, como o próprio nome já diz, a apuração do resultado do exercício. Bom, para isso, né, para se efetivar isso, tem alguns passos aqui. Primeiro passo, transferir o saldo das contas de receita para o ARI. Como tudo dentro da contabilidade é feito através de diário, tá, do lançamento em diário, e o saldo das contas de receita que estão lá no meu razonete, tá? Eles precisam ser zerados. Por quê? Porque receita, custo e despesa não entra no balanço patrimonial. Qual é a conta de receita que representa receita menos os custos e menos as despesas no balanço patrimonial? Se eu estivesse fazendo uma chamada oral com vocês, qual é a conta que representa a receita menos os custos, menos as despesas no balanço patrimonial? A conta é lucros ou prejuízos acumulados. Essa é a conta que representa as contas de resultado no balanço patrimonial. Tá? Bom, e a gente usa isso para chegar nesse valor final, né? Então, vamos lá. Eu faço o lançamento. Primeiro, eu jogo as receitas tudo para uma conta ARI, que eu vou abrir um razonete novo. Faço os respectivos lançamentos do razonete para lá, zerando todas as outras contas e transferindo para esse apuração de resultado. Isso eu fiz com as receitas. Vou fazer o mesmo com as contas de custo e despesa, pegar debitar o ARI, porque as custos e despesas estão devedoras. Para mim zerar os razonetes devedores, eu tenho que fazer um lançamento a crédito dessa conta. Então, e onde eu vou jogar o débito? No ARI. Então, o débito vai passar tudo para o ARI e eu vou zerar as contas fazendo um crédito na conta de custos e despesas. Né? Aí, faço a transferência do razonete. Então, nesse momento, eu zerei todos os razonetes de receita, custo e despesa. A única que eu tenho aberto é o ARI. Aí, eu começo a apuração de resultado do exercício. Tá? Eu vou ver quanto se o ARI deu lucro ou deu prejuízo. Tá? Atribuir os impostos devidos e apurar o lucro para ser distribuído ou o lucro para ser apropriado pelos sócios, tá? Se vai fazer alguma reserva ou não. Então, é aqui que a gente determina, tá? Então, saindo do papel e indo para o nosso exercício, né? Então, nós temos aqui o nosso exercício lá, tá? Eu separei as contas de receita, desconto obtido, receita com vendas, receita com serviço, das contas de custo e despesa. Né? Então, despesa, desconto concedido, despesa com salário, despesa com propaganda, manutenção de veículo, combustível e etc. Total das minhas receitas, 355 mil. Total das minhas despesas e custos, 224 mil. A priori, eu já sei que a minha empresa vai ter um lucro de 130.450. Isso aqui é um lucro bruto, vamos dizer assim, tá? Sem impostos, sem nada. Então, eu já sei que vai dar lucro. Se vai dar lucro, eu vou ter que calcular os impostos, calcular os demais encargos, para ver se esse lucro se mantém ou não. Tá? Bom, então nós vamos lá. Primeiro passo, aqui separei a receita e despesa. Segundo passo, transferir todas as receitas para o ARI. Então, deixa eu colocar aqui.
aqui maior. Ó. Então, todas as receitas estavam aqui, ó, todas credoras, né? Estavam toda credora. Para me transferir, eu tenho que debitar. Então, tá aí, debitei todas as contas. Lançamento A, tá vendo? Lançamento A. Fiz um diário para isso, Caraguatatuba, o 30 de junho, né? Em 30 de julho. Desculpa, eu errei aqui, ó. Deixa eu só mostrar. Então, de onde é que veio? Aqui é 31/7. Então, identifiquei os custos, fiz os lançamentos. Deixa eu encolher um pouquinho em cima, senão não fica... Aí. Bom, ó, fiz os lançamentos, debitei desconto, receita com vendas, receita com serviços e creditei o ARI em 355. Ok? O que aconteceu com essas contas aqui, minhas aqui, né? Eu zerei as contas, ó. Receita está zerado. Né? 100 mil. Ó, 5, zerei. 250, zerei. 100, zerei. Então, só a única conta que apareceu aberta e ainda em atividade é o lucro acumulado aqui. Da mesma forma que eu fiz isso com as receitas, eu vou fazer a mesma coisa com as minhas despesas, tá? Então, o que eu tenho que fazer com a minha despesa? Minha despesa, ela está toda toda a despesa é débito, ok? Eu tenho que fazer um crédito de igual valor para zerar essas contas, né? Então, olha lá, todas estão a débito. Eu transferi os razonetes para cá, tá, pessoal? Para não ter problema. Para vocês visualizarem o que acontece. Eu copiei a apuração de resultado do dia anterior, ó, 350 a crédito, eu copiei para cá, 355 a crédito, porque foram todas as receitas que entraram, e fiz os demais lançamentos. Muito bem. Então, a partir desse momento, todas as minhas contas de receitas foram zeradas e eu estou zerando as minhas contas de despesa. Tá? Bom, então nós vamos ter que zerar essas contas. Ó, ficou melhor. Deu para ver aí na tela, né? Então estamos aí. O que eu fiz? Lancei o débito da apuração de resultado e fui lançando todas as contas aqui.
vezes ele enrosca mesmo isso aqui, né? Então, peguei e lancei todas as contas, valor da total no ARI, né? Debitei 224.500 e os demais eu fui fazendo os créditos, né? Então, 16 mil no meu ativo, 9 mil despesa de propaganda, 16.200 aqui, e fui zerando todas as contas de custo e despesa. Então, todas elas ficaram zeradas. Então, desde daqui até aqui, daqui aqui, ó, todas zeradas. A única conta que ficou com saldo foi o meu ARI. Por que ela ficou com saldo? E aqui eu peguei toda a minha receita, tirei a minha despesa e sobrou 130. Esse aqui é um saldo ainda, um lucro bruto, vamos dizer assim, né? Esse lucro aqui ainda não foi tirado os impostos. Bom, então eu sei que me deu 130.500 o meu lucro bruto aqui. Então vamos ver o cálculo dos impostos. Como é que eu vou calcular os impostos, pessoal? Então veja bem. Os impostos nós vamos calcular com base no DRE. O que é o DRE, pessoal? Demonstração de resultado do exercício. Tá? Então, o que ele diz, né? A DRE, ele determina quais são, né, como é demonstrado o resultado da minha empresa. Isto é, como eu cheguei a esse valor. Tá? Então, na essência da apostila, ela diz assim, ó, a apuração de resultado, ela apura, né, no conceito básico, ela apura o lucro. Apura e contabiliza, porque a gente faz toda a escrituração dela, ok? A fim de se apurar, aqui, ó, a grande frasezinha aqui, apura o lucro. A demonstração de resultado do exercício, tá? ela exprime com clareza, isto é, mostra, identifica, demonstra o resultado do exercício. Então, ela vai dizer como é que foi a formação desse resultado do exercício. Tá? Como eu cheguei nesse valor? Tá? Então, uma apura, que é a apuração. E aqui ele demonstra, essa demonstração é uma demonstração contábil, tá? É um quadro contábil de exposição. Então, aqui você vai expor o patrimônio, né? O patrimônio da empresa vai ser exposta, a forma com que você achou o lucro da empresa vai ser exposta através da demonstração de resultado. Aqui tem um artigo da lei, isso aqui está na, acho que é a página 49, 50, 48, 49 e 50 da apostila, tá? Então, aqui eu coloquei o trecho da lei, da 6.404/76, por ser uma demonstração obrigatória. Então, no seu conceito, ela é o seguinte, é uma demonstração financeira que deve exprimir com clareza o resultado do exercício. A demonstração do resultado do exercício destina-se a evidenciar a formação do resultado do exercício, mediante o confronto das receitas, custos e despesas incorridas. Esta demonstração deve ser apresentada na forma vertical
e discriminando seus elementos de forma sequencial. Onde está a forma sequencial? Bom, a Lei 6.404, no seu artigo 187, determina de como tem que ser a forma de exposição desse artigo. Bom, então, de acordo com as disposições legais, havendo participações no capital da empresa por debêntures, por empregados, administradores, participações, essas participações têm referência no lucro líquido e deverão ser deduzidos para que se conheça o quê? O lucro líquido final. Tá? Então, eu dei um exemplozinho aqui de um DRE, tá? Como é o formato dele. Nós só temos dois tipos de receitas operacionais, de vendas e de serviços. Tá? A gente considera a receita bruta, porque é o valor total que entrou. Depois a gente tira as deduções, são os impostos, abatimentos, vendas anuladas, etc. Isso vai gerar a nossa receita operacional líquida. Aí a gente tira os custos operacionais, CMV e CSP, de acordo com o que você tem. Você chega no lucro operacional bruto, que é o 3, item 3, menos o 4. Item 5. No lucro operacional, que é o 3 menos o 4, eu vou tirar as minhas despesas operacionais, que é a despesa administrativa, com vendas, e as despesas financeiras, menos as receitas financeiras. Tá? Aí eu chego no meu lucro operacional, ou prejuízo operacional, que é o 5 menos o 6. Aí ele passa a ser lucro ou prejuízo operacional. Por quê? Porque toda a operação da empresa já foi tributada, impostos, despesas, custos, etc. Às vezes a empresa pode ter algum lucro ou alguma receita ou despesa operacionais extra, ou até não operacionais, também entraria aqui, nesse item 8 aqui. Tá? Se for operacional, já vai estar no item de cima, no item 6. Se for não operacionais, vai estar aqui no item 8. Item 9 é o lucro antes do imposto de renda, quer dizer, o 7, mais ou menos, se houver. Vai ser somado se houver receita e vai ser subtraído se houver despesa não operacional aqui. Tá? Vou estar fazendo a provisão para imposto de renda, 15%, e vou ter o lucro líquido. Desse lucro líquido, eu vou tirar aquelas participações, debêntures, empregados, administradores. Né? Essa aqui de empregados é aquela nossa PLR, participação nos lucros e resultados, né? Que é pago por alguns bancos, tipo banco, ou pago por Petrobras, ou alguma empresa, as empresas mineradoras, enfim, grandes empresas distribuem o lucro para os seus sócios, a dos seus sócios também para os empregados. Tá? Aí eu tenho o lucro final e o lucro por ações. Aqui também pode ter algumas participações, ó, partes beneficiárias, né? Outras participações, e pode ter também a formação dos fundos de reservas. Reserva de banco, reserva de caixa, reserva para contingência, reserva estatutária, reserva de lucro, reserva de capital, enfim. Quantas reservas a empresa achar necessária por algum motivo específico. Tem que identificar o motivo, tá? Não pode só colocar, estou fazendo a reserva, e daí fica por isso mesmo? Não, tá? Bom, então voltando ao nosso exercício, nós vamos traduzir isso. Para fazer o DRE, você vai precisar do passo número 1 do ARE. Lembra? Receita, aquele passo da separação da receita, custo e despesa. Esse passo aqui, do ARE. Então, isso é fundamental para que a empresa possa começar a fazer o seu DRE. Você vai lá no balancete de verificação e vai pegar as contas de receita, custo e despesa para apurar o ARE. O DRE também vai partir desse mesmo quadro. Tá? Se esse quadro serviu para o ARE, vai servir para o DRE também. Então, eu transcrevi para cá esse quadro, litres letras. Eu coloquei na posição horizontal aqui, vertical, desculpa, para ficar mais fácil a visualização de todo o meu DRE, tá?
mas é mera colocação. Bom, esse DRE você já tem lá no seu ECAD, né, no nosso ECAD, já está tudo lá explicadinho, como é que faz, tem um modelinho no Excel. Como é que nós vamos trabalhar? Vocês podem preencher esse modelo no Excel e passar a limpo na hora de entregar, porque eu peço tudo manuscrito, mas pelo menos os cálculos já saem prontos daqui. Okay? E se tiverem dúvida de como calcular, é só clicar na célula que tem a fórmula, e aí vocês vão ver de onde vem o valor para cada cálculo que está aqui. Ó. Eu deixei aberto essas fórmulas, cuidado para não deletar. Né? Se deletar, baixem de novo o arquivo e tal, para saber de onde é que vem, para não se perderem na hora de montar, de apurar o valor dos seus DRE. Tá? Bom, então nós vamos preencher o DRE. Como é que nós preenchemos o DRE, pessoal? Simplesmente colocando os valores que são pedidos aqui. Então, nós vamos começar pela receita operacional bruta. Aqui eu vou mexer? Não, aqui é a soma, né? Ó, vai somar esses itens. Então, o que eu vou preencher? Receita de vendas. Qual é a minha receita de vendas? Buscou uma tecla aqui. Muito bem. Minha receita de vendas está aqui, ó, R$100.000. Então, receita de vendas, 100 mil. Automaticamente, você percebeu que ele andou fazendo já uns cálculos aqui. Tudo que era referente a esses 100 mil aqui, ele já foi calculando sua proporção aqui. Tem CSP? Tem. Ó, então, aqui eu já usei. Vou colocar em negrito. Tá? Então, meu custo é 250 mil. Meu receita com vendas é 100 mil. Então, foram 350 mil. Tá? Então, por isso que eu coloco como RO, Receita Operacional. É o que está escrito aqui. RO, Receita Operacional. Tá? E o desconto obtido? RF, Receita Financeira. Muito bem. Aqui, o que eu venho aqui? Anulações, impostos, isso aqui é tudo cálculo automático. Ó, ele já me diz todo o cálculo. Está em negativo, por quê? Porque é um desconto, né? Muito bem. Custos operacionais. O que são meus custos operacionais? CMV. Então, CMV é quanto? Ó, 125 mil. PSP. Quanto? 35 mil. Por que está negativo, professor? Porque é menos, né? Está descontando da receita. Então, você fica com o negativo antes. Despesas administrativas. Bom, como é que eu vou classificar aqui? Ó, sobrou essas receitas aqui, essas despesas e essa receita aqui. Aqui a gente já sabe que é uma receita financeira, porque é um desconto. Então, o desconto, tanto obtido quanto concedido, se um é receita financeira, o outro é uma despesa financeira. Muito bem. Então, vamos lá. O que considera-se despesa, aqui, ó, custos operacionais, ok? CO. A receita é RO e aqui CO. Então, o financeiro, nós só temos esses dois, ó, descontos obtidos e descontos concedidos. Se tivesse juros, multas, essas coisas, entraria aqui também como receitas ou despesas financeiras. Tá? Agora, vamos lá. Despesa com salário. Ela é uma despesa administrativa, comercial ou financeira? Financeira não é. De vendas, está relacionada a vender mais? Não. Aqui não disse que esse salário é de vendedor ou alguma coisa parecida.
Isso é o salário de toda a empresa. Então, ela entra como despesa administrativa. A propaganda. Sim, qual é o efeito da propaganda? É uma despesa de vendas, vender mais. A manutenção de veículo, administrativo. Despesa com combustível, administrativo. Despesa com vendedor, despesa com vendas. Bom, então eu tenho aqui minhas despesas administrativas, que é despesa com salário, salário, despesa com salário, despesa com manutenção, mais a despesa de combustível. Então, total, menos 32.350. Eu sempre coloquei o menos antes para ficar mais fácil os cálculos, tá, pessoal? E aí, para saber que é negativo também. E as despesas com vendas, né? É a mesma coisa. Despesa aqui, ó. Propaganda e vendedor. E o financeiro? Então, é igual às minhas despesas menos a receita. Então, eu tenho quanto de receita? Eu tenho 5.000 menos a minha despesa, que é 16. Então, eu vou ter 11.200 de despesa financeira. Tá? Totalizou aqui 59.550, então meu lucro operacional de 63 mil. Não teve nenhuma outra despesa extra, ou receita extra, né, operacional. Então, dos 63 mil, eu vou ter que apurar o meu imposto de renda, que é 15%, né, que vai dar 9.485,50. Lembrando, se tivesse dado prejuízo, ele não calcula. Tá? Então, suponhamos aqui, ó, só por exemplo, que eu tenha dado aqui menos 70 mil. Ó, ia dar um prejuízo de 6, não tem imposto. Você só paga imposto de renda se houver lucro. Tá? Ok? Bom, então meu total de imposto de lucro líquido deu 53.762,5. Por que eu estou trabalhando com 3 casos decimais aqui? Para caso de arredondamento, pessoal. Como é percentagem, ele trabalha com 3 casos decimais. Na hora de fazer o 100%, né, são 3 casos decimais, e na hora que você põe, então, a decimal aqui, pode ter um erro de arredondamento e não bater com o total. Então, eu sempre trabalho com 3 casos para ficar mais fácil o arredondamento. Mas nós vamos demonstrar em 2 casas só, sem problema. Bom, diante disso, ó, nós chegamos a esse lucro de 53.762,50. Bom, e agora? Bom, agora nós vamos apurar o quê? Transcrever os impostos, né? Então, o que nós temos de impostos aqui, pessoal? Ó, imposto a recolher é tudo que a empresa recolheu do meu cliente, por exemplo, e vai ter que repassar para o governo. Imposto a pagar é obrigação da própria empresa, da própria entidade, né? Então, a recolher, ela recolheu e tem que repassar. Então, nós só temos 2 tipos, o ICMS e o IPI. O ICMS geralmente já estava embutido na nota, tanto é que ele é calculado aqui, né? E o IPI também já é embutido na nota. E o que a empresa tem que recolher? PIS, COFINS, o ISS, no caso do serviço que ela prestou, e o imposto de renda. Tá? Sempre vão ser esses? Sim, nós vamos trabalhar só com esses impostos e vamos trabalhar com essas alíquotas. Por quê? Se você já souber fazer essa alíquota,
Assim que você trabalhar numa empresa, cada empresa tem uma alíquota diferente. Aí é só substituir pela alíquota da empresa que você vai achar a mesma fórmula de cálculo, a mesma forma de contabilizá-los. Ok? Daqui, ó, eu tenho esse quadro, resumo, onde também está meu lucro. Ó. Então, se eu perguntar qual é a minha lucratividade, tá? O que é lucratividade? Sobre os 350 de venda, quanto que eu lucrei? 15%. Então, minha taxa de lucratividade é de apenas 15%. Olha lá. Sobre os 350, tirando os impostos, tirando os custos, tirando as despesas, eu tenho 15% de lucratividade. Então, isso significa o quê? A cada 100 reais que eu vendo, 15 reais só é lucro. O restante fica em custo, despesa e impostos. Tá? Isso é muito importante para a atividade gerencial aí que a gente vai trabalhar na nossa disciplina. Tá? Bom, feito isso, nós voltamos ao nosso ARI para terminar a contabilização. Eu vou pegar toda esses dados aí do balanço. Vou até escolher isso aqui. Então, olha lá. Peguei todos os meus dados lá da demonstração da DRE, tá? E vou fazer a minha escrituração aqui. De que forma? Até esse momento, lembra que a única conta que tem saldo é o ARI. Tinha 130.500. Do lado do credor, né? 130.500, porque é 255 menos 355. E aqui é igual a mesma forma. Bom, aqui eu vou jogar toda a minha receita, desculpa, meu imposto a recolher, imposto a pagar e lucro que deu. Como é que eu vou fazer isso, pessoal? A única conta que eu tenho ativo com valores, é o ARI. Então, eu vou ter que tirar todos esses valores do ARI, não é? Eu já tirei do meu ARI, entrou as receitas, entrou os custos e a despesa que eu já tirei, sobrou esses 130 mil. Então, também vou ter que tirar daqui, das minhas receitas, né? Obviamente, descontar da receita, meu imposto, a pagar e a recolher, e o que sobrar vai ser meu lucro. Tá certo? Bom, então quanto que eu vou tirar aqui no lançamento C? Ó, se eu tirar os 51.250 e tirar os 53, 51.250, 25.437,50. Eu vou ter os 50. 25.435. Eu vou ter que tirar aqui exatamente o valor para mim zerar essa conta. Tá? Eu tenho que ver 450, aqui está faltando 50 reais. Deixa eu ver no meu barriga, se tem alguma coisa errada. 53, 51.250. 45.
50, 1.150, 9.000, 5.000, 9.487, 25.437. Isso soma. 51.250, exatamente. Eu transferi certo? Aham. Então, 51.250, 25.487. Zerada. Então está acontecendo. Alô? Estão ouvindo agora? Melhorou? Sim. Às vezes dá uma sequência aqui. Então, deixa eu só dar uma recapitulada aqui. Ok, estão ouvindo. Então, beleza. Então, só recapitulando aqui, o que eu fiz aqui, pessoal? $350, eu usei. Deixa eu abrir. Telas de comando. A soma aqui. E a outra soma aqui. Então, achei. Aqui é 224.550. Aí sim. Sabia que tinha alguma coisa errada. Aí, ó. Agora sim. Vou lançar débito 130.450. Aí bateu. Isso mesmo. Estava com R$50 de diferença, mas foi nas despesas que eu tinha lançado R$50 a menor. O que é feito nesse passo? Nós pegamos todas as receitas e como é que vamos contabilizar ele? Tá? Bom, nós vamos ter que tirar tudo do ARI e zerar o ARI. O ARI é uma conta de resultado, é aquelas contas que a gente chama transitórias. Ela nasceu e morre no mesmo dia, tá? Então, essas contas transitórias, ela nasce e morre no mesmo dia, ela não pode apresentar saldo. Simples assim. Então, todo o saldo dela, que tinha dado 130.450, né? Ela tinha que 130.450 tem que ser distribuído entre o quê? Lucros, impostos a recolher, impostos a pagar. Então, e como é que eu faço com o lançamento contábil? Eu vou debitar a conta ARI e creditar esses impostos. Por quê? Esses impostos são uma obrigação da empresa. Então, tanto os impostos a recolher e impostos a pagar é uma obrigação. Está aumentando a obrigação, crédito. E o lucro? Todo lucro é crédito. Então, crédito também dos lucros, crédito dos impostos a pagar e impostos a recolher, e débito do ARI. Então,
nosso lançamento vai ficar o quê? Minha conta ARI vai zerar, tá? Transferindo todos os valores para o... Ó, minha conta ARI aqui. Zerou. Todas as minhas contas aqui. Impostos. A pagar, imposto a recolher. E lucro acumulado passaram a ter seus valores lançados aqui no meu, pelo meu diário, debitei o ARI, zerei a conta ARI, transferi o saldo a crédito, tudo que me sobrou para os impostos, a pagar e a recolher, e o que sobrou para o lucro. Então, meu nova conta lucro é esse aqui. Então, quais contas eu tenho abertas lá no meu no balanço da minha empresa, no balancete da minha empresa? Aí entra o balancete de verificação 2. Ele é o quê? Só vão constar aqui as contas abertas. As contas abertas, os razonetes abertos que ainda possuem saldo. Tá? Da mesma forma em que o balancete 1, o balancete 2, ele vai pegar todas as contas patrimoniais. Aqui não vai ter mais receita, nem custo, nem despesa. Tá? Então, todas as contas do patrimônio. Então, vocês podem ver aqui que nós temos caixa, banco, tudo que está com saldo devedor é ativo, tudo que está com saldo credor é passivo e patrimônio líquido, que esses dois itens aqui, ó, o capital que não mexeu e mais os 457 que aumentou aqui no meu... 457, que é o meu novo lucro. Então, eu passei a ter 51 de imposto a recolher, imposto a pagar, né? Aqui, 51 de imposto a recolher, imposto duplicata a pagar eu não tenho, imposto a pagar tenho, e o meu lucro. Percebam que só essas três contas que houve alteração. Aumentou a conta de impostos, que no balancete 1 eu já não tinha, porque eu tinha pago. Olha lá, olha os impostos aqui na conta do balancete 1. Zerado. Tanto a pagar, quanto a recolher. E o meu lucro estava em 403. Agora, no balancete 2, tem um imposto a recolher, tem um imposto a pagar, e meu lucro foi para 457, porque entrou 53 mil lá. E o balancete ainda tem que bater? Sim, tem que continuar batendo. O saldo da coluna devedora tem que ser exatamente igual ao saldo da coluna credora. Sempre. Com isso quer dizer o quê? Todo o meu lançamento que eu fiz até aqui está batido. Eu não preciso me preocupar em retornar para ver alguma coisa. Eu não preciso preocupar em... Será que está tudo certo? Será que eu lancei correto ali para trás? Não, agora você já esquece o ARI. Chegou aqui, já bateu, é porque o seu ARI está correto. Você zerou todas as contas de receita, você zerou todas as contas de despesa, você atribuiu o valor dos impostos a recolher, impostos a pagar e acumulou o lucro. Daqui, para o balanço patrimonial, é só transferir os dados. Né? Tudo que estava lá, o mesmo valor, tá vendo? 1.294.335.69, olha o meu balanço. 1.294.335.69. Enfim, o balancete de verificação, ele vira o meu balanço patrimonial. Tá? Então, tudo que está devedor é ativo, tudo que está credor é passivo e patrimônio líquido. Então, é isso aqui que a gente estava trabalhando lá naquele momento, tá? Deixa eu
parar a minha gravação nesse momento e a gente continua na nossa aula online.